Olá, tudo bem? Me chamo professor Danda, leciono matemática na rede pública e privada do nosso município e estamos aqui para vivenciar uma habilidade voltada para o sexto ano. E hoje iremos trabalhar problemas que tratam da partição de um todo em duas partes desiguais, envolvendo a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Vamos dar ênfase à segunda parte aqui do objeto de conhecimento, que é envolvendo a razão entre as partes e entre uma das partes e o todo. Eu trago um problema que envolve a aluna Denise, aluna da Escola Municipal Deputada Cristina Tavares. Adora trabalho com pinturas e resolveu fazer uma homenagem à sua professora de artes, pintando um belo quadro com misturas de tintas. Observe o que ela diz. Preparei uma mistura com duas cores de tinta, vermelha e amarela. Para cada parte de tinta vermelha da mistura, utilizei duas partes de tinta amarela. Cara aluno, eu gostaria de ressaltar o seguinte, quando ela diz aqui, para cada parte de tinta vermelha, isso significa uma parte de tinta vermelha. Ela utilizou duas partes de tinta amarela. A alternativa A. Observe as frações do quadro e identifique. O quadro é esse quadro aqui que está no canto inferior esquerdo do slide. E ele está com várias frações, na realidade são 5 frações. E ele pede para que você identifique no caderno aquela fração que representa a razão entre. Opa, professor, tem uma palavrinha nova aqui, razão, justamente, uma palavrinha nova. Vamos determinar ou vamos discutir essa palavrinha razão dentro da matemática no próximo slide. E para discutirmos essa palavrinha razão, eu trago aqui uma receita de pizza, de massa de pizza, e destaco 2 ingredientes, uma xícara de iogurte natural grego e 2 xícaras de farinhas de trigo. E se depois da receita fosse pedido para que se representasse a razão entre a quantidade de xícara de iogurte e a de farinhas de trigo utilizadas na receita? Eu posso dizer que a razão ela pode ser representada através de uma divisão. A divisão entre 2 números. Vê, quando a gente fala divisão entre 2 números, é porque o sinal da divisão fica entre 2 números, e no caso aqui, o número 1 está representando a quantidade de xícara de iogurte. E o número 2 está representando a quantidade de xícaras de farinha de trigo. E olha, já que essa divisão representa uma razão, a divisão eu posso também representar através de uma fração, onde o numerador da fração, que é o número que está na parte de cima da fração, representa o primeiro número da divisão, neste caso aqui, a quantidade de iogurte, né? Que aqui se pede para representar a razão entre a quantidade de xícara de iogurte. Ele vem primeiro. Então, vai ser o meu numerador. E o denominador da fração representa o segundo número da divisão, que é o que se pede aqui também depois, e a de farinhas de trigo, não é? Que aqui, no caso, são 2 xícaras. E eu posso efetuar a leitura desta razão da seguinte maneira. Uma xícara de iogurte grego está para 2 xícaras de farinhas de trigo com fermento. Então, essa palavrinha aqui, está para, é muito importante na leitura da razão. Bem, voltando ao nosso problema aqui com Denise, né, a partir do que ela diz, que é, preparei uma mistura com 2 cores de tinta, vermelha e amarela. Para cada parte de tinta vermelha da mistura, utilizei 2 partes de tinta amarela. Lembrando e ressaltando que quando ela diz aqui, para cada parte de tinta vermelha, significa uma parte de tinta vermelha. Utilizei 2 partes de tinta amarela. Na alternativa A, observe as frações do quadro e identifique, relembrando também que o quadro é esse que está no canto inferior esquerdo do slide. Ele pede para que você identifique no caderno aquela que representa a razão, ou seja, qual dessas frações vai representar a razão
entre. Se é entre, a razão vai ficar no meio, não é isso? Entre o quê? Entre a parte de tinta vermelha e a parte de tinta amarela utilizada na mistura. Então, eu posso dizer que essa mistura pode ser representada dessa forma. Eu tenho uma parte de tinta vermelha, que é o que ela diz aqui, ó, para cada parte de tinta vermelha, e tenho duas partes de tinta amarela. Utilizei duas partes de tinta amarela. Se ela quer a razão entre a quantidade de tinta vermelha e a quantidade de tinta amarela, eu sei que a quantidade de tinta vermelha aqui é uma parte. Vai ser o numerador da fração, que vai estar para duas partes, que vai ser o denominador da fração. Então, a fração que representa essa razão é 1/2. E aqui eu estou representando a razão entre as partes da mistura. É importante ressaltar que o que se pede primeiro no enunciado, no caso aqui a parte de tinta vermelha, vai ser sempre o numerador da fração. E o que se pede depois, que é a parte de tinta amarela, vai ser o denominador desta fração. Continuando com o problema de Denise, e ainda na alternativa A, ela pede que observe as frações do quadro e identifique no caderno aquela que representa a razão entre a parte de tinta amarela e a quantidade total de partes de tinta obtida na mistura. Então, ó, essa mistura aqui, vou continuar representando dessa maneira. Eu tenho uma parte de tinta vermelha, que é o que diz aqui, ó, para cada parte de tinta vermelha, duas partes de tinta amarela. Utilizei duas partes de tinta amarela. Sendo que nesse caso, agora ele quer a fração que represente a razão entre a parte de tinta amarela utilizada na mistura, que no caso aqui são duas. Vejam que aqui, ó, é o que se pede primeiro no enunciado, a parte de tinta amarela. Então, essa vai ser o numerador da fração que está representando a razão. Vai estar para o que se pede depois no enunciado, a quantidade total de partes de tinta obtida na mistura. Agora eu tenho, ó, uma, duas, três partes, que ele pede o total de partes. Então, 2 está para 3, ou a fração vai ser 2/3. E vejam que, nesse caso, a razão envolve uma das partes e o todo. Uma das partes, a parte amarela da mistura. E o todo, que é o final da mistura, que representa 3 partes. E para finalizar, ainda com o problema de Denise, a alternativa A pede que observe as frações do quadro e identifique no caderno aquela que representa a razão entre a parte de tinta vermelha e a quantidade total de partes obtidas na mistura. Então, ainda posso representar essa mistura da seguinte maneira. Uma parte de tinta vermelha, que é o que está aqui no enunciado, para cada parte de tinta vermelha, duas partes de tinta amarela, que é o que está aqui no enunciado. Já que eu peço a fração que representa a razão entre a parte de tinta vermelha, aqui, ó, vai ser o numerador da fração. E eu tenho quantas partes de tinta vermelha? Eu tenho uma parte de tinta vermelha, que vai estar para a quantidade total de partes obtidas na mistura. Que no caso aqui, ó, são 3 partes, que vai ser o meu denominador da fração. Então, a fração que representa a razão entre a parte de tinta vermelha e o total de partes obtida na mistura vai ser 1/3. E vejam que, mais uma vez, eu obtive a razão entre uma parte da mistura e o todo, que são 3 partes. Bem, meninos, encerramos a nossa videoaula por aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Bons estudos e até a próxima.